Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra de Deus com muita alegria. Vamos nos sentando, cantando o refrão do salmo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Você, tu és eternamente, segundo o rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Este salmo que nós cantamos, entre a primeira e a segunda leitura, ele é mais profundo do que a gente imagina. Aqui está, primeiro, proclamado o sacerdócio eterno de Jesus, porque o sacerdote é o intermediário entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. E justamente o nosso sacerdote, o nosso intermediário, o nosso intercessor,
ele não veio da terra. Não foi o Moisés que ficou de braços abertos, suplicando ao Senhor, junto com Arão e Ur, para que o povo vencesse a batalha. Não. O nosso sacerdote veio do céu, Jesus. E ele vindo até nós, mais ainda, se fazendo um de nós, tornou-se na sua pessoa a união da terra e do céu. Da terra porque ele era totalmente homem, totalmente humano. Tinha um corpo humano, mas não só. Tinha uma alma humana, tinha um espírito humano como nós. Assumiu inteiramente. Mas ao mesmo tempo, ele era Deus. E em nenhum momento deixou de ser Deus, embora assumindo a natureza humana. Nele foram unidas as duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Então, Jesus em si mesmo, na sua pessoa, única pessoa, ele une duas naturezas, a natureza humana, a nossa, e a natureza divina, que é só de Deus. E aí ele já faz na sua pessoa o seu sacerdócio, unindo a terra ao céu, e unindo o céu à terra. A carta aos Hebreus se delonga em mostrar isto. Hoje, portanto, eu preciso parabenizar os meus irmãos sacerdotes, porque o seu sacerdócio não é nosso, não é meu, não é seu. Nós temos a graça de usufruir, de possuir, de usar o mesmo e único sacerdócio de Jesus. Ele nos fez participantes desse sacerdócio. É ou não é uma alegria? Eu queria que você que está em casa, você que está aqui, e chegando em casa, vá cumprimentar o seu sacerdote, o seu pároco, o vigário paroquial, aquele padre que atende naquela capela, naquela igreja onde você mora, onde você frequenta, e cumprimente a ele. E diga também que, em primeiro lugar, o cumprimento é de Jesus, porque Jesus o escolheu para ele possuir e usar o mesmo sacerdócio dele, quer dizer, de Jesus. Então, dê realmente parabéns. E se você pode, dê um forte abraço no seu sacerdócio. As mulheres gostam também de, além de... Está aqui a demonstração. Faça isso com o seu sacerdote. Eu não fiz para aparecer, não. É assim que nós temos que fazer mesmo. Chegar lá e já começar daqui. Deus do Pai. Deus do Pai. Faça isso. Cara, eu sei que vários padres vão estranhar, mas você vai explicar que você está cumprimentando em nome de Jesus, porque ele tem em si, ele leva, ele porta em si, ele usa em seu favor e em favor da paróquia, da igreja, o sacerdócio de Jesus. Você vai ver a alegria do padre, porque é uma teologia profunda e simples. Num abraço como esse da Luzia, num beijo como esse da Luzia, você está demonstrando ao seu sacerdócio uma profunda, mas simples, gostosa teologia. E diga que o Padre Jonas fez questão também, e com o Padre Jonas a Canção Nova inteirinha fez questão de abraçá-lo por esse dia e pela vida dele, porque ele tem a grande graça de ser portador, de possuir e usar
o mesmo e o único sacerdócio de Jesus. Aplauda, portanto, agora o seu padre, o seu sacerdote, aquele que é da sua paróquia, da sua capela, aquele cuja igreja você frequenta, e é claro, todos os sacerdotes, porque é assim. Além disso, este salmo, que é o Salmo 109, é um belíssimo salmo messiânico, que narra justamente a vitória final de Jesus, dizendo quem ele é. Por exemplo, que ele é sacerdote eternamente, eternamente, nunca vai deixar de ser. Ele diz também que tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade como orvalho, antes da aurora eu te gerei. E vai falar, palavra do Senhor ao meu Senhor, que é o Messias: assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os teus inimigos, os inimigos teus, como escabelo por debaixo dos teus pés. Escabelo, gente, é aquele banquinho que muitas vezes a gente usa para apoiar os pés. Então você senta-se numa poltrona, numa cadeira e tal, e apoia os pés num banquinho bem baixinho, para maior conforto. Os reis tinham isso, os príncipes tinham isso. E aqui está mostrando que na soberania de Jesus, ele deve assentar-se ao lado do Pai, e já fez isso. Ele já está lá sentado à direita do Pai, até que é o Pai dizendo, eu ponha os teus inimigos por escabelo por debaixo dos teus pés. Quer dizer, até que eu te dê toda a vitória sobre todos os teus inimigos de todos esses tempos. Aqui não se trata de um ato vingador, não. Mas é um ato vingador de acordo com o sentido exato da palavra vingança, vindicta no latim, que é colocar as coisas no lugar, é pôr cada um no seu lugar, é realizar a plena justiça, é dar a cada um aquilo que lhe cabe, aquilo que lhe compete. Claro, muitos em todos os tempos, a partir dos inimigos de Jesus no tempo dele, lá nas terras de Israel, vieram pelos séculos, se opondo, perseguindo Jesus, odiando, na verdade, Jesus, querendo destroná-lo. E veja, no mundo de hoje isso é muito comum, mas esse salmo em que o próprio Pai está falando, ele está realmente prenunciando: assenta-te, assenta-te aqui ao lado meu direito. Eu te mandei para a terra, eu te mandei para levar a boa nova, eu te mandei para levar a salvação. Para isso foi preciso que, por causa da má vontade, por causa da má fé, por causa da maldade dos teus inimigos, tu tiveste que ir até a cruz e lá derramaste todo o teu sangue em sacrifício, em obediência, porque eu precisava dos meus filhos salvos, e você fez isso. É o que o Pai diz ao seu filho: mas agora senta-te, assenta-te aqui ao lado do meu direito, até que eu, o Pai, eu, soberano, ponha os teus inimigos como escabelo por debaixo dos teus pés. Quando o Senhor vencer, quando Ele separar o joio do trigo, o Pai mandará o seu filho de volta, na sua volta, na sua segunda vinda, para ser o vitorioso e colher nesta terra, nos quatro cantos da terra,
todos aqueles que são dele. Todos aqueles que o aceitaram, todos aqueles que acreditaram nele, todos aqueles que foram seguindo atrás dele, todos aqueles que lutaram para viver as suas ordens, as suas leis, os seus mandamentos. E você sabe que isso não é fácil, é uma luta por causa do pecado original, por causa dos inimigos de Jesus, por causa, para nós no mundo de hoje, em que tudo nos arrasta para o mal, para o pecado, nesse mundo descrente e que vai colocando uma névoa de descrença ao nosso derredor. Embora nós creiamos, acreditemos, nós sentimos como que uma atmosfera pesada, poluída sobre nós, de descrença e até mesmo de oposição a Jesus e a todas as coisas de Deus, a todas as coisas divinas, a todas as coisas sobrenaturais, e por isso também contra a igreja e as coisas todas da igreja, porque ele sabe que Cristo é a cabeça, e a sua igreja, que somos nós, somos os membros deste corpo. Então, para destruir, para derrubar a cabeça que é Jesus, os inimigos de Jesus atacam a igreja, que somos nós, que é o seu corpo. Então eles querem por todo custo levantar calúnias, histórias, escrever livros, fazer novelas, teatros, e falsificarem, apelarem para certas escavações, mil coisas eles fazem para destruir a igreja, as verdades da igreja, os dogmas da igreja, a autoridade da igreja. Eles vão escarafunchar os erros próprios de uma igreja santa, feita de pecadores. Nem é correto nós dizermos igreja santa e pecadora. Não, isso não é teologia correta. A igreja não é santa e pecadora. Ela é uma igreja santa, feita de pecadores, que somos nós. E aí está o admirável. Embora nós sejamos pecadores, a igreja é santa. Tudo aquilo que ela é santo. E é a própria igreja que vem de Jesus, que quer ir fazer-nos santos cada vez mais, e tirando-nos da poluição, tirando-nos do pecado, tirando-nos do meio do joio, para que sejamos de Cristo, completamente de Cristo, sempre de Cristo, em tudo de Cristo. Essa é a luta da igreja. Por isso também, meus irmãos, a vitória de Jesus será a vitória da igreja, que não é uma coisa que nós falamos a igreja, como se a igreja fosse a hierarquia, o papa, os bispos, os sacerdotes, no máximo os ministros. Não. A igreja somos nós. Diga comigo, a igreja sou eu. E comigo todos nós. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Eu sou um dos membros. É assim, meu irmão, é desse jeito. E o próprio Pai já está mostrando que chegará o dia em que o Pai vai dizer: meu filho, pode ir e reconquistar o reino que é teu, porque tu resgataste esse reino. Tu resgataste essa humanidade ao preço do teu sangue. E uma coisa maravilhosa, até que chegasse esse dia. Eu imagino assim, claro, na Trindade, tudo se passa em comum. Portanto, na Trindade há também um diálogo, muito mais perfeito do que os diálogos entre nós humanos, mas você pode imaginar o que acontece na Trindade por aquilo que acontece e deve acontecer conosco. Onde o Filho, Jesus, pediu ao Pai, pediu permissão ao Pai e mostrou toda a sua vontade, todo o seu querer, toda a sua determinação, pedindo ao Pai: Pai, eu quero ficar com eles. Eu preciso ser arrebatado. Eu preciso ir para sentar-me ao teu lado, no teu trono, porque isso já estava profetizado ainda no Antigo Testamento. Eu vou cumprir a tua ordem. Está no Salmo.
que são palavras tuas, ó Pai, que o salmista colocou, mas me deixa ficar com eles. E é como se o pai perguntasse, mas como isso, meu filho? E o filho dissesse, pela Eucaristia, meu pai. E eles... Obrigado. E ele então explica, porque explicar é um verbo bonito, que é como você pegar uma fita, que está toda ela dobrada, e explicar, soltar aquilo, abrir, como uma cortina que está fechada e você vai abrindo a cortina. O filho vai explicando a verdadeira verdade sobre a Eucaristia, a sua presença. Debaixo das propriedades do pão e do vinho, como alimento. Mas por que é alimento, meu filho? Sim, pai, para que eles comam do pão, mas que não é mais pão. Bebam do vinho, que não é mais vinho. Recebam esse alimento, comam esse alimento, que é alimento. É por isso que eu não quero tirar ao Pai as aparências, as propriedades do alimento, para que eles comam. E como o alimento se faz um com cada ser humano, e fez comigo, Pai, o alimento todo que eu comi, e vou comer como criatura humana, foram assimilados pelo meu organismo, pelo corpo que o Senhor me deu, no seio de Maria, minha mãe. Da mesma forma, Pai, eu quero que, comendo do pão que não é pão, do vinho que não é vinho, mas é meu corpo, é meu sangue, é a minha pessoa, é o meu corpo glorioso, é o meu corpo ressuscitado, eles façam um comigo, como o alimento que eu como, digiro e assimilo. Que beleza! O pai concorda e disse, pode ficar, meu filho, pode ficar com eles, porque eu os amo. E eles vão precisar de você, meu filho, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos, até que eu possa dizer, já pus os teus inimigos como escabelo por debaixo dos teus pés. Pode ir na tua segunda vinda e possuir o reino que tu mesmo conquistaste e que tu vais entregar a mim por toda a eternidade. Louvado seja o Pai, louvado seja Jesus, louvado seja o Espírito Santo, inspirador. Claro, eu falei com palavras humanas, muito humanas, mas não foi gostoso entender assim? E, gente, isso não está longe da realidade. É isso que nos mostra aquele salmo tão lindo que foi cantado. E você viu que quando chegava a estrofe, todo o tom baixava, porque é algo profundo. Acho que vocês, quando compuseram isso, porque é tudo aqui no improviso, né? Um pouco antes da missa, que vocês, desculpa a expressão, bolam, né? O salmo. Mas foi inspirado, porque a profundidade da verdade teológica, claro, é profunda. Tem que baixar, tem que silenciar, tem que entrar na intimidade. Está aí a realidade do Salmo 109, que nós sacerdotes, diáconos, etc., recitamos todos os domingos, sem exceção, e também nos dias de festa. Nas vésperas de hoje, nós temos este salmo, o Salmo 109, o Salmo vitorioso, o Salmo da suprema vitória de Jesus. Meus irmãos, é também por isso que, na hora da comunhão, aqui no Brasil,
nós temos uma graça muito grande, a possibilidade de várias formas para apresentar o corpo e o sangue do Senhor e convidar o povo para que venha comungar. Uma delas que eu gosto é isto: eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que vocês respondem? Sabe por que eu gosto de dizer dessa forma? Porque é isso que vai acontecer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E é ao pé da letra do Evangelho de São João, capítulo 6, você pode acompanhar comigo, Evangelho de São João, capítulo 6, e começa ali, no versículo 53, Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aí vem: pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu o ressuscitarei no último dia. Existe também aquela música, não vamos cantar agora não, né? Eu ressuscitar. Não vamos cantar, não. Porque não, depois vocês poderão cantar na hora da comunhão e tal, até mudando o esquema. Eu ressuscitarei no dia final. E essa é uma música de comunhão, que nós usamos também para a ressurreição, mas fala da ressurreição nossa. Eu, Jesus, o ressuscitarei quando? No dia final. No dia final. Gente, cada Eucaristia, cada comunhão que recebemos, cada missa da qual participamos, nós vamos recebendo o corpo ressuscitado de Jesus. Porque é o verdadeiro corpo de Jesus. Corpo com carne, mas gloriosa. É a carne gloriosa de Jesus. É o corpo glorioso de Jesus. E ali existe sangue. E é o sangue glorioso de um corpo ressuscitado de Jesus. E claro, aí existe a alma e a divindade, a pessoa inteira de nosso Senhor Jesus Cristo, mas já vivo, já ressuscitado, que passou pela morte, mas ressuscitou e portanto tem um corpo glorioso. E você sabe como o próprio São Paulo mostra de maneira lindíssima. Se você quer pegar comigo na carta aos Coríntios, capítulo 15, quando São Paulo, a partir do versículo 51, ele já vem explicando antes, desde o versículo 20, que diz a ressurreição e o triunfo final de Cristo. Nessa Bíblia da CNBB tem o título, antes do versículo 20, a ressurreição e o triunfo final de Cristo. Mas eu já pego o final, indo para o capítulo 16, onde no versículo 51, São Paulo, com palavras proféticas, diz: vou ainda revelar-vos um mistério. Nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Num instante, num piscar de olhos,
Ao soar da trombeta, e até São Paulo acrescenta, pois a trombeta soará. Não só os mortos ressuscitarão incorruptíveis, veja, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, quer dizer, para nunca mais se corromper. O nosso corpo vai se corromper, o corpo de quem morrer antes da vinda do Senhor vai se corromper, o corpo. Mas na ressurreição, todos nós que tivermos morrido, ressuscitaremos incorruptíveis. Então, eu uno novamente a frase: não só os mortos ressuscitarão incorruptíveis, mas nós também seremos transformados. Pois é preciso que este corpo corruptível se vista de incorruptibilidade e este ser mortal se vista de imortalidade. E lá na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, que eu muitas vezes tenho repetido e trazido, se você é rápido na Bíblia, vai comigo lá para a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos começar no versículo 16. 1 Tessalonicenses 4, 16. São Paulo vai dizer, e veja, este é o primeiro escrito do Novo Testamento. Hoje, todos os biblistas são unânimes. O primeiro escrito antes dos evangelhos foi a carta aos Tessalonicenses. Depois ele escreveu outra carta aos Tessalonicenses. Mas esse é o primeiro escrito, repito, antes dos evangelhos. Então, lá no capítulo 4, no versículo 16, Paulo vai dizer, pois o Senhor mesmo, a voz do arcanjo é o som da trombeta de Deus. Não foi o que ele disse lá para os coríntios? Ao som da trombeta de Deus, descerá do céu, o Senhor descerá do céu. E então, ressuscitarão em primeiro lugar os que morreram em Cristo. E aí está o importante. Os que morreram em Cristo. Portanto, morreram na graça, morreram acreditando, morreram na luta para viverem longe do pecado e viverem na graça. O Senhor não vai olhar o quanto nós erramos pela nossa vida, mas nós erramos, nos arrependemos, nos confessamos, estávamos em luta. Talvez pouco antes tivéssemos errado, pecado, mas nos arrependemos também. Se tivermos oportunidade, nos confessamos. Na hora que o Senhor vier, aqueles que estavam na luta, aqueles que estavam realmente no Senhor, com o Senhor, acreditando no Senhor, servindo ao Senhor, lutando pelo Senhor, diz ele, os que morreram em Cristo ressuscitarão em primeiro lugar. Depois nós, os vivos, os que estivermos em vida, mas claro, é em Cristo. Ele está escrevendo para os cristãos, é por isso que ele diz nós. Infelizmente, não aqueles que estiverem vivendo como joio, porque criatura alguma é joio. Porque o joio quem semeou foi o inimigo. Você conhece muito bem a parábola. Todos nós somos joios, os seus são joio, seus filhos são joio, seus pais. Eu errei tudo, gente. Não, seus filhos são trigo e não joio. Seus pais são trigo e não joio. Você é trigo e não joio. Diga comigo, eu sou trigo e não joio. E não posso ser joio. Não posso agir como joio, porque eu sou trigo. Então, veja bem, aqueles que na vinda do Senhor, que são trigo, estiverem procedendo como trigo, e aí que está o importante. Você não pode proceder, você não pode viver a moda do joio. Você precisa seguir Jesus, ser de Jesus, lutar para viver os mandamentos de Jesus. E como eu disse, o Senhor vai tomar os que estiverem na luta. Não serão os perfeitos, claro, os perfeitos
É certo que sim. Os que já conquistaram uma santidade serão tomados pelo Senhor, é claro, mas aqueles que não conseguiram chegar a um grau elevado de santidade, mas estavam lutando, e santidade é isto, santidade é luta. Os santos nos mostram isso. Não é que eles já fossem santos, nasceram santos, então eram todos bonitinhos, todos perfeitinhos. Não, é só ver um São Francisco de Assis, como ele lutou contra o próprio corpo. Você se lembra muito bem daquela passagem em que Francisco, sentindo o fogo da paixão e da paixão sexual, ele se joga no meio das roseiras cheias de espinhos. Desculpe, para matar o fogo da paixão dentro dele. Numa outra vez, que ele sentiu também a tentação na sua carne, ele tirou as roupas e alguns irmãos viram de longe isto, porque Francisco se afastou para rezar, e rezar não porque ele estava assim com uma grande vontade de estar a sós com o Senhor, não, porque estava sentindo a tentação. Então ele se afastou para rezar na tentação, para ser livre da tentação. E como ele tinha a impressão que a tentação não o largava, apesar de tudo aquilo que ele estava fazendo, ele arranca as próprias roupas, naquele inverno rigorosíssimo da Europa, naquele gelo no meio da neve, ele rola naquele gelo, disse ele, para apagar o fogo da paixão que eu estava sentindo. Gente, é de santos assim que o Senhor precisa. Eu sei que você, especialmente você que é jovem, mas não só você jovem, também você já adulto, homem e também mulher. Você muitas vezes, por causa desse mundo que nós estamos, esse mundo pansexualizado, esse mundo onde tudo fala de sexualidade, onde tudo nos empurra para uma sexualidade errada, depravada, nós precisamos ser heróis, nós precisamos ser como Francisco. Se não fizermos a mesma coisa que ele fez, mas lutarmos a ponto mesmo de, se fosse preciso, nos jogarmos no meio das roseiras, cheias de espinho. Ele viu que estavam cheias de espinho. E a história nos conta que aquelas roseiras, a partir daquele momento, perderam todos os espinhos. E quem vai em Assis, encontra lá essas roseiras, é um roseral inteiro de rosas sem espinhos. Até se chama as mudas que vieram por aí de rosas de São Francisco, né? Por quê? Eram rosas que tinham espinhos e ficaram sem espinhos, porque Francisco, para matar a paixão, eu quase que digo o nome que os rapazes dizem, né? Para apagar, você já disse, né? Na sua cabeça, Francisco jogou-se no meio dos espinhos. É de santos assim. Santos pecadores, nós sim somos santos pecadores, porque a santidade em nós e a pecado em nós precisamos lutar. Então, quando o Senhor vier, aqueles que estiverem em Cristo, lutando em Cristo, talvez ainda tendo que se jogar em roseiras ou se jogar no gelo, na luta contra o pecado, qualquer tipo de pecado, as corrupções do mundo de hoje, o que diz a palavra, nem precisarão morrer, como disse lá São Paulo na carta aos Coríntios, nós, os vivos. Eu, no entusiasmo, as minhas páginas foram virando, volto aqui. Então, depois nós, os vivos, os que ainda estivermos em vida, seremos arrebatados junto com eles. Quem eles? Os mortos ressuscitados, sobre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Reconfortai-vos, quer dizer, dai força, passai força um para os outros, reconfortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
Meus irmãos, um dia, todos nós teremos um corpo glorioso. Eu preciso que você tenha esse corpo glorioso. Que se você estiver morto, que você ressuscite. E se você estiver vivo, e a minha vontade é estar vivo na vinda do Senhor, acho que a sua também, para ver esse espetáculo com os nossos próprios olhos. Mas até uma senhora fez assim com a cabeça, né? Eu não estarei. Mas se você tiver morrido já, não precisa ficar com medo, não. Você vai ressurgir, porque você viveu em Cristo, você morreu em Cristo. Você vai ressurgir, e todos nós, agora com um corpo glorioso, como o corpo de Jesus, como o corpo de Jesus que está na Eucaristia, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Por quê? Obrigado. Pena que numa pregação a gente não consiga dizer tudo. Aqui no Catecismo da Igreja Católica, eu até separei, marquei, tem um capítulo todo, a partir do número 1402, cujo título é Eucaristia, penhor da glória futura, penhor da nossa glória futura, e que explica doutrinalmente, teologicamente, tudo isso que estou explicando com palavras simples, e mostra que nós, recebendo o corpo glorioso de Jesus, vamos acumulando ressurreição. A nossa carne, gente, vai sendo transformada, você não percebe. É como um nenê que está se transformando no ventre da mãe, ele não percebe. Nós é que sabemos. Você está, pela comunhão, pela Eucaristia recebida a cada dia, você está recebendo cada vez mais a ressurreição do ressuscitado, e o seu corpo vai se tornando cada vez mais um corpo impregnado de ressurreição. De maneira que, quando o Senhor vier nos ares com seu corpo glorioso, todos aqueles que tiverem no seu corpo os sinais da ressurreição, como imã, vem o polo positivo lá em cima, que é o Senhor, e nós o polo negativo aqui embaixo, mas imantados por essa ressurreição que nós recebemos pelo corpo ressuscitado de Jesus, seremos atraídos um para o outro, e é por isso que nós seremos arrebatados. Você entendeu? Nós seremos arrebatados, porque o corpo glorioso ressuscitado de Jesus estará descendo, e daí nos atraindo, porque temos a ressurreição. Pode fazer isso no seu corpo. Doutor, faça isso. O senhor toca tantas vezes, né, em corpos humanos, nos lugares mais difíceis, lá no cérebro da pessoa, no sistema nervoso da pessoa. Esses corpos todos um dia serão ressuscitados, e haverá realmente uma atração, e nós seremos arrebatados. E quanto mais perto a atração é maior, e vai chegar a hora que nós vamos chegar diante do Senhor. Você verá o Senhor face a face. Vale ou não vale a pena? Você verá o Senhor face a face. Então vale a pena lutar. Eucaristia, penhor da vida, da glória futura. Eucaristia, penhor da glória futura. Diga comigo: Eucaristia, penhor da glória futura. Eucaristia, penhor da minha glória futura. Eucaristia, penhor da minha glória futura. Senhor, eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Eu serei atraído por ti. Eu serei atraído por ti. Que terei o meu corpo. Terei o meu corpo impregnado de ressurreição. Impregnado de ressurreição. Pela Eucaristia que eu recebo. Pela Eucaristia que eu recebo.
e eu te verei face a face, Senhor. Eu te verei face a face, mas o Senhor virá. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.